vocês, né, tanto os números de Uberaba quanto os de Uberaba. Essa semana é deles, dos professores. 15 de outubro se comemora o dia de quem escolheu como profissão a arte de ensinar. É muito amor, a gente sabe disso. Mas também tem muito cansaço, né? Tem aquela falta de reconhecimento. O autocuidado pode ser um caminho para evitar tanto desgaste, e até mesmo para resgatar, né, o prazer em lecionar. Eu estou recebendo aqui hoje duas pessoas, né, duas profissionais que estão trazendo inclusive um curso para professores sobre autocuidado. É a professora do Instituto de Artes da UFO, a Luciana Arslan, e a psicóloga Daiane Spirandelli Araújo. Muito obrigada a vocês duas que toparam vir conversar comigo nesse feriado e para a gente falar de um profissional pelo qual eu acho assim, você como professora, né, Luciana, a gente tem que reverenciar, né, Daiane? E aí vem esse curso que começa amanhã, não é? Tem um curso que começa amanhã, esse já está com as inscrições encerradas, mas tem um outro aberto que, se as pessoas tiverem interesse, elas podem acessar a página no Facebook, que é Soma Ações Transdisciplinares, e aí é um outro curso que vai abrir amanhã as inscrições. Esse curso também tem práticas de yoga, tem meditação, tem várias ações assim que estão focadas mais nesse autocuidado do professor, né? E como que vocês tiveram essa ideia, né? Essa preocupação, Luciana, inclusive juntando outros profissionais como a Daiane, por exemplo? Eu aprendi em outros cursos que eu estava fazendo de formação que você ter o acompanhamento, né, de um psicólogo ajudaria muito, porque às vezes, principalmente quando você fala, né? Nesse curso, por exemplo, a gente procura resgatar um pouco o percurso do professor, né? E às vezes vem questões que são de uma ordem mais pessoal, né? E que num grupo grande eu achei que era muito apropriado. Eu já conhecia o trabalho da Daiane, né? E eu achei que era bem bacana ter o acompanhamento de um profissional para algumas questões que são mais específicas da área da psicologia, né? Eu já vou chegar na Daiane, mas eu quero saber, você vai trazer muito essa questão da consciência corporal para o professor, porque ele usa o corpo dele para poder dar aula, né? E esse corpo que vai somatizando uma série de questões também. Essa consciência corporal, ela é importantíssima, Luciana. Até a gente usa muito consciência somática mesmo, né? Porque quando a gente fala do soma, o corpo ele é muito associado à carne, né? Essa fisicidade, né? E quando a gente fala do soma, a gente está falando como é que é difícil você separar, né, toda essa questão física de uma questão que é emocional, de uma questão que tem a ver com a sua própria história, de como você se sente. E a gente foca muito na questão dos sentidos, como é que os sentidos são importantes nessa relação da sala de aula professor-aluno. Então, como é que o professor, que ele tem os seus sentidos mais abertos, né, são sentidos mesmo de audição, de tato, né, a mobilidade, um professor que é mais flexível, né, corporalmente, às vezes ele é também mais flexível na compreensão das diferenças, né? Como é que um professor que reconhece as suas próprias sensações em sala de aula, ele é capaz de reconhecer as sensações também dos seus alunos, né? Então essas questões somáticas, elas vão para além, né, de uma questão só física, corporal, né? Tá tudo muito conectado, né? A respiração profunda com a sua capacidade de poder pensar melhor em determinados momentos. De criar, né? A questão da atenção, por exemplo, como é que você consegue manter o foco e a atenção numa determinada ação. Hoje, por exemplo, pela internet, que você tem esse ensino remoto, a gente sabe que quando você pede para o aluno fazer uma pesquisa na internet, facilmente a sua atenção, a atenção dele é sequestrada por outras coisas, né? A capacidade de manter o foco, ela pode ser muito exercitada, por exemplo, por meio da meditação, que é uma prática somática. Que pode ajudar muito, e esse ano a Luciana bem falou essa questão do ensino remoto, né, Daiane? Sim. A gente tem visto aí que os professores de uma hora para outra tiveram que se adaptar e garantir essa atenção da criança, que é um desafio, e eu acredito que eles acabam se cansando muito também, né? Com certeza. Essa questão do trabalhar em casa foi algo que modificou muito a vida de todo mundo, pela questão do que a gente está vivendo, né? E perder essa identidade do lar e ter que acrescentar o trabalho ali é algo que vem sendo difícil para ambos os lados, tanto para o professor quanto para os alunos. Eu recebo queixas no consultório de ambos os lados. Os professores hoje, eles queixam que eles estão trabalhando muito mais pela questão
eles perderam aquele espaço de casa, do lar, né? Do lazer, do descanso, porque antes a gente tinha aquela mobilidade, eu ia sair de casa para chegar no meu ambiente de trabalho, e agora eu estou inserido dentro da minha casa, a todo momento, com toda a demanda da casa, às vezes de maridos, filhos, né? E então isso é algo que vem trazendo uma certa agitação, um certo estresse, um certo cansaço para ambos os lados. As queixas dos alunos são essas também, os pais dos alunos às vezes falam, tá tão difícil do meu filho sentar e conseguir concentrar por causa da interferência do ambiente, né? Então os professores que eu recebo no consultório, a queixa é essa, a gente tem, parece que a gente não tem desligado, a gente não tem tido Fica 24 tempo, horas, 24 horas, e a demanda está intensa, porque eles precisam preparar o conteúdo, eles precisam gravar as aulas, em alguns momentos precisa ser ao vivo, e depois eles precisam disponibilizar um tempo para as dúvidas, para retirada de dúvida, para acessar, para os alunos poderem acessar e tirar qualquer dúvida, exatamente. Então tem sido muito estressante, tem sido um trabalho mais intenso, com maior dedicação deles, exigência dessa dedicação deles. Nessas queixas que você falou, o que eles trazem, né? Assim, por exemplo, a gente falando de corpo, o que eles trazem? É cansaço? É dor de cabeça? É o quê? É variado, Mônica, mas a questão do físico, muitos procuram e às vezes chegam no consultório por meio do corpo, porque eles adoecem fisicamente, procuram um médico, fazem todos os exames, veem que às vezes o histórico da saúde, do físico, está dentro de uma normalidade, então entende-se que a causa é somática, que a causa é emocional. Então, muitos profissionais chegam pelo fato de terem buscado uma alternativa na medicina e eles falam, busque um psicólogo, busque um psicoterapeuta para que você possa cuidar dessas questões emocionais que estão sendo sintomas no seu corpo físico. Entendeu? Vou fazer uma pausa com vocês, porque essa conversa está muito boa, né, com a Luciana e com a Daiane, aqui falando sobre esse curso que vai haver, que vai começar e que tem uma outra turma sendo aberta, né, para professores e que vai refletir, com certeza, nos estudantes, né? Eu já volto com vocês duas, tá bom? Vamos fazer o seguinte, deixa eu contar para você, a gente está falando de saúde, não é verdade? Vamos falar personalizar para o fim de ano. Ensinar como profissão merece todo o nosso respeito. E hoje a gente está falando sobre cursos gratuitos. Um já está fechado, mas outro as inscrições começam no dia 16 de outubro. Eu estou recebendo as duas profissionais aqui, agradecendo muito a elas por terem vindo hoje. A Luciana Aslan, que é professora do Instituto de Artes da UFO, e a Daiane Spirandelli Araújo, que é psicóloga. A gente saiu justamente falando dessa questão de como, e esse ano foi checkmate para os professores, né? Porque foi, assim, virou do avesso muito a vida deles. E aí no curso, você falou muito da meditação. O que mais a gente vai ter para esses professores? Então, eu uso muitos recursos, né, da dança também, da improvisação em dança nesse curso. Porque a improvisação, ela dispõe de algumas orientações que permitem você estar muito atento ao que está acontecendo no momento. E quando você tem uma situação como essa, né, que a Daiane falou de estresse, né, que as pessoas estão cansadas, a tendência é ligar no automático, né? E quando você liga no automático, você cumpre, mas você deixa de sentir, você deixa de ter prazer nas suas ações, né? Então eu uso alguns recursos também que são da improvisação e que na improvisação, pensando na improvisação da música, né? Você tem essa coisa de você compor, de você criar naquele momento presente, né? Então é como estar vivo naquele momento em que você está fazendo ação. Como é que mesmo num momento como esse de ensino remoto, você pode lançar mão de algumas ferramentas que te ajudam a usufruir, a aproveitar aquele momento que é um momento de contato, né, com os outros, é um momento de compartilhamento de experiências. Agora são compartilhamento de lares, né, como ela estava falando também. Então, como é que você está atento para a vida não passar, né, Daiane? Porque senão você fica dando aula 15 anos no automático, sua vida passa e você deprime, né? Imagina, não dá para ficar no automático a vida inteira. Então, são alguns recursos para você estar no momento presente. Como é que você pode estar usufruindo e tendo prazer no que você está fazendo? Esse é o foco
dos dois cursos. Dos dois cursos. Eu achei muito interessante quando eu soube, né, do curso que a Luciana falou sobre essa questão do prazer de ensinar, do prazer de lecionar, porque foi uma profissão escolhida por amor. Mas aí, ao longo do tempo, né, vem tanto tombo, vem tanta decepção, e isso acaba minando esse amor, não é? E resgatar isso é importante, é possível, né? Sim, totalmente possível. Desafios nas profissões todos nós temos, né? Mas algumas profissões os desafios ficaram maiores, mais evidentes. E sentir uma certa insegurança, um certo medo com aquilo que é novo é natural do ser humano. Todos nós sentimos esse medo. E o medo está ligado com a proteção. E muitos professores no consultório, eles relatavam isso, de como que vai ser agora? Será que o que eu tenho, a bagagem que eu tenho, eu vou conseguir adaptar ela nessa questão do online, do ensino remoto? Eles levaram muitas vezes a questão da insegurança, do medo, foi tão grande que muitos chegaram a questionar os seus currículos, a parte teórica mesmo, da bagagem teórica que eles têm, do tipo, será que eu vou precisar fazer um curso para aprender a dar uma aula online, né? Então, assim, a proposta do curso eu achei fantástica, Mônica, pela questão dessa flexibilização, de da humanização do professor, de entender o quanto aquele ser que está ali, dotado de tanto conhecimento, ele também é humano, ele também tem as questões dele, ele também tem toda a parte sensível, a parte da alma, a parte do sentir, que muitas vezes não é levado em consideração. Que as instituições, por uma tradição muito grande, muitas vezes não valorizam isso, não reconhecem esse lado, né? Então, a própria instituição, a própria cultura, às vezes, desumaniza o papel do professor. Então, quando a Luciana me mostrou a proposta do curso, o objetivo, eu fiquei encantada e abracei junto com ela, falei, é muito do que eu acredito, e uma visão ampla, né? Algo que vai ampliar, todo, que né? vai crescer isso. Então, eu tenho porque assim, a gente tem vários profissionais que nos acompanham, né? E eu sei que tem uma aqui, nossa, olha, que é a professora Renata, e ela está até desabafando aqui. Não estamos desligando, como vocês mesmos disseram. Minha lombar está destruída, hérnia de disco. Então, olha o físico dela, quanto já foi, né, desgastado. Fico horas sentada. A vida profissional invadiu a vida particular fortemente. Busquei apoio psicológico para lidar com isso, pois cheguei a um ponto que estava 100% professora, 0% eu mesma. Eu queria que vocês comentassem essa situação da Renata, meninas. Eu acho que tem uma questão que, assim, os cursos de formação de professores, é nisso que a gente está, o grupo SOMA, Ações Transdisciplinares, ele reúne professores de todas as áreas. Nós temos professores do Instituto de História, temos até da veterinária, temos do Instituto de Biologia, porque o nosso foco, você tem uma tradição de formação de professores que é muito pensando como é que o professor ensina matemática, como é que é o ensino de arte, né? E esse curso, ele não fala especificamente de conteúdos, né, dessas diferentes áreas, mas ele fala de como esse conteúdo ele toca, né, de quais são as sensibilidades que estão em jogo numa relação professor-aluno. E um professor com dor, por exemplo, com dor na lombar, como é que ele vai estar disponível e como é que ele vai poder ter atenção para o aluno, né? Então, assim, a gente está tentando chamar atenção nesse grupo lá da UFO de que o professor, ele precisa pensar nessas questões que a gente fala que são de uma ordem somática, porque sem elas são base para você ter uma atuação profissional. Um professor com dor, um professor que tomou um café, que deu dor de estômago no intervalo, um professor que não tem atividade física, não tem uma alimentação adequada. Então, para a formação de professores, o profissional do professor, ele necessita ter uma atenção muito forte a essas questões que não são só do conteúdo que ele ensina, mas são dele, né? Porque senão a coisa não acontece, né? E vira um peso, não é, Daiane? Sim, vira um peso. O número de pessoas ansiosas, com transtornos de ansiedade, com insônia, que não conseguem nem dormir, relaxar, isso tem crescido muito. É assustador o número de pessoas que chegam no consultório com essas queixas. E eu fico pensando que ela falou 0%, isso me chamou muita atenção, 0% eu mesma, quer dizer, esse olhar que vocês estão propondo, esse autocuidado,
é para saber até diferenciar a professora da mulher, né? Sim. Que é importante até para as emoções também. Exatamente. Nós somos seres com diferentes áreas, né? Exatamente. Temos a nossa área pessoal, a nossa área profissional, a nossa área familiar, a nossa área social. Então, se não soubermos equilibrar, flexibilizar de um para o outro, a gente enrijece e adoece. Não tem como, né? Então, assim, a demanda é grande por sermos seres de diferentes áreas, mas estamos o tempo todo em interação, somos seres relacionais. Então, saber essa diferenciação, ter o nosso tempo de intimidade, o nosso tempo de lazer, isso é fundamental. Pessoas que ficam só no movimento de trabalhar o dia inteiro, isso traz muito adoecimento. Precisa equilíbrio, né? Precisa de equilíbrio. Lu, a gente tem um novo curso começando. Quando são as inscrições, a gente vai até colocar uma imagem para você aí que está acompanhando. Eu queria muito que você trouxesse essa oportunidade para os professores que estão nos acompanhando. Então, eu acho que as pessoas podem até acompanhar a página, porque a ideia é que a gente promova novos cursos, né? Então, esse é o curso que vai abrir essa semana, as inscrições. Ele é do grupo de pesquisa Soma, e nós temos vários profissionais nele. A Cristina, que é da Sociologia, a Diana é professora do Instituto de Biologia, o Guilherme Amaral, que também coordena esse grupo de pesquisa, ele é do Instituto de História, a Juliana Soares Montempo é da dança e tem eu que sou das artes visuais. Então, são profissionais de diferentes áreas pensando essas questões somáticas. Aí a pessoa vai encontrar na página do Facebook, no Soma, Ações Transdisciplinares, ela encontra o link para inscrição online, é só responder lá umas perguntinhas. Os certificados serão também emitidos pela Universidade Federal de Uberlândia. Isso, assim, a gente também está ansioso, porque esse trabalho, ele não é prescritivo, a gente não tem uma fórmula, a gente quer construir isso com os professores, por isso que é importante a escuta de cada professor, do seu percurso, porque a autoanálise, ela é muito pessoal, né? Ai, vai ser muito bom esse curso, eu estou encantadíssima, eu preciso dizer. E qualquer coisa, as pessoas podem te ligar? Podem me ligar, sim. Qual que é o número? O meu número é 34, né? O código de área é 998 89 19 72. E seja um curso, assim, abençoado e, assim, muito obrigada, meninas, por terem acordado cedo hoje, esse feriado, e contar pra gente sobre esse curso. Luciana Arslan, professora, e também a psicóloga Daiane Spirandelli Araújo com a gente aqui. Obrigada e sucesso nesse curso, viu? Obrigada mesmo. E, claro, um abraço a todos os professores. Deixa eu mandar aqui um beijo para o Garcia, do Vigilato Pereira, é isso mesmo? É, né, Garcia? Mônica, eu quero desejar um feliz Dia das Crianças para as crianças de todo mundo, em especial para minha netinha. Ana Júlia, que lindeza sua neta, estou encantada com ela, viu?